que ele vai... Então, gente, muito boa noite a todas e todos, visíveis e invisíveis. Bem-vindos ao 5º encontro do 2º módulo do Seminário Psicanálise Cotidiano. Lembrando que o seminário é um projeto de extensão, um curso de extensão ligado à Escola de Extensão da Unirio, né, onde eu sou professor no Departamento de Filosofia. Então, eu coordeno o projeto, o seminário, junto com o Alexandre Costa e o Marcelo Kobuth, da Formação Freudiana, e a Júlia Miara, do IPIA. E o IPIA é que produz, realiza mesmo o seminário, né, com a parte tecnológica, as inscrições, né, toda a parte da produção, né, então sempre agradecendo muito ao IPIA por esse espaço. Né. Então hoje, né, nós temos aqui no nosso programa a primeira aula, a primeira participação do Ricardo Parente, da Formação Freudiana, psicanalista de longa data e membro coordenador da clínica da FF, e o que a gente tinha programado era uma discussão início hoje, né, na semana que vem, uma discussão com o Ricardo sobre esse pessoal das relações de objeto, né? Então, eu acho que a gente vai proceder como a gente tem feito, né? Então, o Ricardo vai falar à vontade, né, no tempo dele, no ritmo dele. A gente pode ir perguntando aqui no chat. Aí, Ricardo, o que a gente tem feito é assim, o professor, né, quem está dando aula, meio se interrompe, dizer aí alguma pergunta, ou então, né, melhor, né? Então, vai aí no seu tempo, e aí as pessoas vão registrando aqui no chat aqui as perguntas, e aí eu vou passando para você quando você fizer pausa, ou enfim, as pessoas vão falando aí quando você pausar, beleza? Tá ótimo. Eu pauso assim, né? Não preciso apertar nenhum botão aqui. Não. Tá bom. Só dizer, e aí, galera, alguma pergunta? E aí, interagindo assim, eu prefiro. Tá, Pedro. Tá ótimo. Primeiro, agradecer a você, Pedro, pelo convite, a Unirio, assim, essa parceria com o IPIA também, também lá da formação freudiana. Bom, eu vou... enfim, a psicanálise é o meu segundo ofício. Eu não sou... Primeiro, eu trabalhei com cinema durante um tempo, eu era montador, né? Antigamente a gente montava filmes e tal, não tinha computador, enfim. E aí, lá pelo meados dos anos 90, eu fiz uma virada, questões existenciais e, enfim, angústias, etc. E eu acabei indo para a psicoterapia e fui trabalhar, enfim, com clínica psiquiátrica, etc. Fiz minha graduação em psicologia, etc. E aí fui fazer formação em psicanálise. A psicanálise acabou me interessando, né, me atraindo. Então, assim, eu não sou professor, tá, gente? Eu sou um psicanalista que dou aula, né? A transmissão da psicanálise ela é feita fora da academia desde sempre, embora, claro, né? Tem muitos psicanalistas que interagem com a academia, enfim, que tem doutorado, pós-doutorado, enfim, é muito interessante essa interseção entre a transmissão da psicanálise e a sociedade de psicanálise, na sua origem, né, que se sustenta através do tripé psicanalítico, que é análise pessoal, supervisão e teoria, né, que é muito importante. O Chaim Katz, que foi foi o fundador, talvez, da formação freudiana, ele com mais outros lá no início dos anos 90, que eu tive a sorte e o prazer de ter várias aulas com ele. Hoje em dia ele está meio em retiro, assim, né, já está mais fora do circuito, enfim, menos atuante. E ele falou uma vez para mim, Ricardo, a teoria para o psicanalista assim, é fundamental. Assim, senão, a diferença entre um mágico, um padre e um psicanalista é a teoria. Se a gente não tiver uma teoria, assim, a gente, né, aquele negócio assim, não, pô, você é um ótimo terapeuta, porque você sabe ouvir bem, aquela conversa de bar, enfim, tudo bem, isso pode ser até eventualmente pode ser alguma qualidade importante, mas não suficiente. A teoria é fundamental para a gente. Então, assim, eu vou falar um pouco hoje justamente dessas duas linhas teóricas, vamos dizer assim, que é os teóricos da pulsão e os teóricos do que se convencionou chamar relação de objetos, tá? E a teoria das relações objetais, que
tem como, mais ou menos, assim, o marco, né, a Bíblia das relações objetais seria o livro do Jay Greenberg e do Stephen Mitchell. Esse aqui, tá? Que é um livro muito difícil de encontrar. Ele está esgotadíssimo nos sebos virtuais. Nos virtuais custa caríssimo, 400, 500 reais, um livro antigo. Então, enfim, é um livro, é uma preciosidade. E, assim, foi o primeiro livro que tentou sistematizar, mais ou menos, e falar um pouco sobre isso. Claro que as relações de objetos já vêm desde a escola inglesa, né? Da década de 40 até o final da década de 80 foi a época das escolas, né? Onde se formou várias escolas, né? A primeira escola, sei lá, as mais conhecidas são as escolas lacanianas, Lacan, Melanie Klein, né? E a escola inglesa, que engloba vários autores, né? E a escola inglesa foi assim que deu uma outra perspectiva, digamos assim, ao objeto, tá? Então, assim, eu dou aula de psicanálise lá na formação freudiana, eu não tenho muito esses cacoetes acadêmicos, eu não sei, enfim, eu sou um clínico, e na psicanálise é importante ser... É claro que a gente tem teóricos brilhantes, dos quais eu admiro muito, e até tenho uma certa inveja, confesso a vocês, assim, eu não sou um erudito, uma pessoa que, né, a minha formação é um pouco diferente e tal, mas eu, claro que eu estudo, tenho que estudar, mas, assim, a psicanálise também tem essa pegada muito clínica, né? Freud, por exemplo, ele era um teórico brilhante, mas dizem, né, alguns biógrafos, que o Freud não era um grande clínico, né? Depois que ele abandona a neurótica, ele se decepciona um pouco com uma série de pacientes, por causa da teoria da sedução, etc. Ele se empenhou muito mais em construir os conceitos metapsicológicos, a obra toda dele. Ele não dizem que ele não era muito afoito, assim, ele era feito a clínica. E a gente tem o Laplanche, a gente tem vários teóricos, né, que dentro do campo psicanalítico, que eram psicanalistas também, mas que eram teóricos brilhantes, mas talvez não clínicos tão potentes, né? E tem o contrário também, como Ferenczi, Winnicott, Balint e uma série de outros, até chegar na contemporaneidade. Então, assim, eu gosto muito dos textos clínicos, né, que são mais... O Ferenczi, por exemplo, é o autor, né, o Balint, o Winnicott, etc., são textos que me remetem muito mais ao aspecto clínico do que um aspecto muito teórico, o que não é, de maneira nenhuma, algo que eu não reconheça e que eu não admire, tá? Eu não sei se vocês viram, recentemente eu vi tem passado aí nas redes, enfim, eu vi no Facebook, já me ofereceu algumas vezes, tem uma entrevista do Orson Welles, acho que da década de 50, início da década de 60, aquele diretor americano que fez Cidadão Kane, né, que é listado entre os 10 melhores filmes, é um filme maravilhoso, o Rosebud, que é do magnata, né, da imprensa. Bom, e aí o entrevistador, não sei se era um jornalista ou um intelectual americano lá daquela época, ele está lá com paletó de tweed, um cachimbo, pergunta para o Orson Welles, fala, vem cá, você chama os teus amigos para trabalhar? E ele fala assim, frequently, né? Frequentemente eu chamo. E aí ele pergunta em seguida, e você se arrepende? Ele fala sempre. Então, assim, aí ele explica o porquê, né? Ele fala assim, olha, eu admiro muito aquelas pessoas, aqueles artistas que se empenham, que se dedicam, que são extremamente rigorosos com a arte. Eu não, né? Ele falando dele como se ele não fosse um grande diretor, mas enfim. Ele dizendo assim, não, eu chamo meus amigos, depois me arrependo, enfim. Então tem uma dimensão lúdica, tem uma dimensão assim mais da experiência que eu entendi essa entrevista dele e eu achei muito interessante, porque eu gosto de pensar psicanálise assim também, né? Então, se como a minha primeira aproximação com a psicologia, primeiro foi a dimensão mais prática, clínica, eu acabei que, e talvez pela forma também como eu me constituo no mundo, então, assim, eu gosto muito da teoria, né, me obrigo a estudar, porque a psicanálise é importante, mas eu
eu tenho mais interesse por autores clínicos e também, até fora da psicanálise, os autores que eu li, eventualmente, sei lá, o Foucault, o Deleuze, assim, sempre com essa perspectiva de fazer essa interseção com a clínica psicanalítica, tá bom? Então, as relações de objeto eu acabei desde a minha formação, né, como todo mundo, a gente começa estudando Freud e os autores mais antigos, etc. E aí eu acabei me seduzindo, me interessando mais por essa linha teórico-clínica que se chama as relações de objeto, ou as relações, ou psicanálise objetal, enfim, tem alguns nomes aí que a gente... Então, assim, a psicanálise, ela é assim, o que um paciente, quando o paciente chega no consultório, o que ele vai dizer? Ele basicamente ele fala das pessoas, né? Assim, a gente pode meio que universalizar isso. Todo paciente chega e vai falar do relacionamento dele, das angústias, mas sempre relacionado a pessoas. E aí, assim, a gente pode pensar assim, bom, a psicanálise, ela, mesmo quando a gente fala dos outros, a gente está falando da gente. Então, tudo bem, né? Então, associação livre, fale o que quiser, o paciente é livre para falar, trazer as questões dele. E a gente fica ali escutando o paciente falando, mas então e ele não está só falando de outras pessoas, do mundo dele, do mundo, né, desse que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a aula, eu, o Pedro, o André e mais algumas outras pessoas que estavam aqui, o que o Winnicott chama dessa terceira área. Né? Tem vamos dizer assim, tem o, o, o dentro, né, o psiquismo, né, como que é Freud, né, o intrapsíquico, tem o fora, né, os sócios, o meio ambiente, e a relação de objeto ela faz essa interseção, né, entre o dentro e o fora. O Winnicott ele vai falar de uma sobreposição dessas duas áreas que ele vai chamar de uma terceira área. Então, é essa dimensão que me interessa mais. É disso que eu vou tentar falar um pouco para vocês. A gente vai falar de alguns autores, e absolutamente esses autores eles são paralelos, às vezes sim, às vezes não, eles têm oposições, né? Nem todos comungam da mesma teoria, da mesma perspectiva clínica, e eu vou tentar mapear um pouco isso com vocês nessas duas aulas. Então, vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui para não me... Bom, eu entendo que o humano, né, que a subjetividade, tem 3 dimensões expressivas, tá? Essa é uma coisa para a gente guardar um pouco. Que é, pelo menos 3, né? Pode ser que tenham mais, mas enfim. O corpo, gente, né? O afeto, a gente se afeta. A gente tem afetos, melhor dizendo. A gente é afetado no corpo, né? E a linguagem, tá? A representação. Talvez, assim, a linha pulsional, né, dos teóricos da pulsão, eles privilegiam a representação. Freud, né, desde o projeto, ele vai caminhando, a gente depois vai passear um pouco com Freud também, privilegia essa questão da representação, da linguagem, né, enfim, e vai caminhando até Lacan, que radicaliza isso, etc. E tal. Claro que tem teóricos pulsionais que também que não reduzem o psiquismo, a subjetividade, a representação à linguagem. Eles consideram também o aspecto afeto, corpo. Alguns lacanianos não. Alguns lacanianos vão dizer que não, que o corpo sem a linguagem é uma carne morta. Enfim, né? Tem vários Lacans também. Tem o último Lacan, o Lacan nodular, que, enfim, eu não saberia muito falar de Lacan, porque não é muito a minha área de estudo. Eu estudei um pouco Lacan, porque é um autor muito importante, mas só para vocês entenderem essas duas linhas, vamos dizer assim, os teóricos funcionais e os teóricos das relações de objetos. E, para isso, eu vou falar um pouco, hoje, vou tentar falar um pouco também o que é o objeto, né? O que é objeto na psicanálise.
O objeto da psicanálise é assim, primeiro em Freud, né? O Freud tem alguns intérpretes, alguns autores que vão dizer que a relação de objeto estava em Freud desde o início, tá? O que sim é verdade, né? Estava sim, deixa eu só virar é verdade, estava, né? Mas assim, o Freud foi construindo isso, e a gente mais adiante vai ver isso mais a miúde, vou falar um pouco desses 3 tempos do Freud que me interessam. Ele era objeto da pulsão. Então, ele tem uma função. A pulsão, lá, quando Freud escreve Pulsão e seus destinos, ele vai dizer que a pulsão tem 4 características. Uma fonte, que é o corpo, né, que são as zonas erógenas, as pulsões parciais. Depois, uma força, a drang, um objetivo, que é a descarga, e um objeto, que seria a coisa mais variável. Então, quando a gente começa a falar, a primeira conceito, o primeiro sentido de objeto na psicanálise é o objeto da pulsão, né? Então, assim, a partir de Ferencz, vamos dizer assim, e aí, então, Freud lá começa a construir todo o arcabouço teórico dele, clínico, né, os conceitos metapsicológicos, ele vai indo, ele começa lá com o estudo sobre a histeria com Breuer, depois, né, vai caminhando o livro dos sonhos, claro que eu estou pulando aqui, estou fazendo, depois de 1905, os 3 ensaios, depois lá 1911, não sei o quê, aí escreve Pulsão e seus destinos, vai caminhando, além do princípio do prazer, mas ele mantém mais ou menos, né, uma certa algumas ideias. Freud, a obra de Freud é muito extensa e às vezes muito controversa, né? E tem alguns conceitos que ele desenvolve, outros tem lacunas, e fica meio, não é confuso não, mas os teóricos posteriores eles pegam essas contradições enfim, e Freud estava lá construindo a psicanálise, né? Enfim, e ele foi mudando a teoria a partir dos impasses clínicos, das questões que iam atravessando ele. Enfim, a gente tem que historicizar um pouco Freud, né? Entender que ele era um homem do seu tempo, ele era atravessado lá, era neurologista, tinha lá física, né, newtoniana, enfim, tinha, outros campos de conhecimento que atravessaram ele, que, assim, Darwin, né, vários campos de conhecimento que constituíram um pouco esse campo teórico que Freud foi se apropriando para construir a psicanálise, né, a metapsicologia freudiana, e ele vai mudando, né, a questão do narcisismo, a questão da, enfim, da sexualidade, né, a primeira teoria pulsional, o desenvolvimento da libido, ele vai construindo, vai abandonando, vai indo, vai voltando. Bom, aí eu vou falar um pouquinho agora do Ferencz. O Ferencz, o Ferencz é o precursor, né? O precursor no sentido, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito daquele texto, é um texto curto do Jorge Luiz Borges, aquele escritor argentino. Ele chama Kafka e seus precursores. É um texto pequeno, assim, que eu gosto porque ele fala assim, quem seriam os precursores do Kafka seria, assim, como é que se constitui essa ideia do precursor, não no sentido de uma linearidade, mas assim de atravessamento de influências de vários outros autores que Kafka também, assim como Freud, assim como todo o campo psicanalítico, né? Como todas as ciências humanas, eu diria. A gente é atravessado por vários campos de conhecimento, e na psicanálise não é diferente. Então, Ferencz, ele foi o primeiro, não no sentido de uma teoria das relações de objeto, mas foi o primeiro, né, se a gente pensar que toda a obra freudiana se mantém através desse dualismo pulsional, né, na primeira teoria pulsional, pulsão do eu, pulsão de autoconservação, na segunda teoria, pulsão de vida versus pulsão de morte, e que tudo, né, toda a obra freudiana, ela se sustenta um pouco nessa dialética, né, entre, sei lá, consciente e inconsciente, princípio do prazer, princípio de realidade, processos primários, processos secundários, energia livre, energia ligada, sempre nessa dialética, né? O Ferencz, e sempre a partir de um jogo intrapsíquico, de uma natureza, né? Porque a pulsão tem uma natureza, né? A pulsão, um conceito freudiano, e a gente também vai poder falar um pouco mais sobre isso. E Ferencz é o primeiro
psicanalista que ele descentra, né? Então, por exemplo, ele faz esse descentramento, ele tira um pouco dessa dualidade pulsional, né? Onde o objeto seria o que há de mais variável, né? Tanto faz, o objeto ele frustra, ele castra, mas ele não vai muito além disso. O Ferencz ele faz esse descentramento, né? Então ele joga um pouco para os sócios, né? para fora, digamos assim. Quando ele vai falar, por exemplo, da teoria do trauma em Ferencz, né? Então eu vou falar assim muito simplisticamente, né? Mas o Ferencz vai dizer assim que o traumatiza não é tanto o evento, o acontecimento traumatogênico. Tá? Então, claro que tem há certos acontecimentos na vida que têm um potencial traumatogênico muito grande. Claro que tem certas experiências que a gente vive que elas eclodem, que elas rompem, né? Que podem ser experiências da ordem do horror. Mas Ferencz vai dizer que o que é muito mais importante na teoria do trauma não é... Ele vai dizer assim, né, que o psiquismo, que o humano tem uma plasticidade muito grande, a gente tem uma plasticidade muito grande para suportar determinadas experiências dolorosas. Né? Se a gente tiver um meio ambiente que nos ajude, que nos acolha, que nos permita elaborar essas dores, essas angústias. Né? Então, a teoria do trauma, né, grosso modo, claro que é muito mais do que isso que eu falei para vocês, só para a gente poder entender, ele inaugura essa outra possibilidade, né, do que seria um trauma, lá no início do século passado. Outra coisa é a questão do desmentido, né, quando está mais ou menos nessa linha. Então, Ferencz vai dizer que, por exemplo, uma criança que é abusada sexualmente, ela chega, ela experimenta uma violência, né, uma violência no corpo, porque imagina um corpo de uma criança e um corpo de um adulto, sem questões morais, tá? A questão da violência, a questão da linguagem, a confusão de línguas, a linguagem da paixão seria a linguagem adulta, e a linguagem da ternura, que a criança seduz, a criança tem uma demanda também de satisfação, eventualmente de uma certa erótica, mas que é da ordem da ternura. Há esse choque de línguas, isso violenta a criança, né? Tanto do ponto de vista físico, porque o corpo de um adulto e o corpo de uma criança, né, são dimensões violentas, né, que podem ser experimentadas e muitas vezes são por uma criança quando ela é abusada sexualmente. É claro que Foucault, lá na História da Sexualidade, vai dizer que certo... Mas, enfim, então, assim, não é que isso seja necessariamente traumático, mas é. E o que traumatiza mais ainda, assim, é que quando a criança, né, vai procurar a mãe, o tio, para relatar aquela experiência, né, meio que uma coisa meio que não sabe muito bem o que aconteceu, em muitos casos, o adulto, né, fala assim, não, meu filho, não, minha filha, isso é besteira, teu pai, então, desmente. E isso seria o mais traumático para Ferencz. Então, assim, sem me estender muito em Ferencz, que eu nem estou preparado para falar muito sobre Ferencz hoje aqui para vocês, mas isso só para a gente, que vocês possam entender que, nesse momento, tem um certo descentramento da questão do jogo dialético, né, de pulsão de vida, pulsão de morte, ou processo primário e secundário, psico-prazer, de realidade, para fora. Né? Então, o meio ambiente entra, o que vai ser chamado depois de objeto, os outros. Né? Então, essa é uma coisa. Então, o Ferencz talvez tenha sido o precursor, no sentido, não foi o primeiro a falar de relações de objetos. Tá? Eventualmente, a primeira pessoa que trouxe a questão da relação de objetos foi a Melanie Klein. Tá bom? Posso fazer uma pergunta / comentário? Sim, claro, deve. Pois é, porque só para frisar, né, para sublinhar uma relação entre isso que você acabou de dizer e uma questão que apareceu nas aulas da Thaís, né, sobre essa coisa do fora, né, quer dizer, é toda uma questão de um diálogo com Freud, né, para quem a ênfase, né, porque o Freud, para explicar a neurose, né, a base era o quê? Né, são conflitos internos. Né? Lembra desse papo? A gente trabalhou isso muito no primeiro módulo e a Thaís voltou a isso. Né? Quer dizer, o lance todo do Freud são os conflitos internos, Os conflitos internos são os conflitos entre os instintos ou entre as pulsões. Né? Então,
quando né, o Ferenczi entra com essa perspectiva de que, né, não, tem o que, né, neurotiza, né, desde uma perspectiva do trauma, de respeito a esse papel do objeto, esse papel do outro, né? É importante levar isso em consideração e deslocar a atenção da interioridade, né, e jogar ela um pouco para fora também, né? É por aí, né, Ricardo? Não, isso aí, obrigado, Pedro. Às vezes eu me perco aqui nesse centro de linguajar. É exatamente isso. Tem um deslocamento, um descentramento, sai desse conflito, desse jogo, né, desse jogo dual, assim, dessa dialética que permeia a obra do Freud inteira, assim, por mais que ele mude, que ele, né, enfim, e até interessante, eu vou poder falar isso daqui a pouco, porque o primeiro Freud, ele leva muito em conta, lá nos estudos dele, ele leva muito em conta essa questão da sociedade, da moral, sexual civilizada, essa questão do fora, né? Assim, então, é um pouco essa relação do dentro e fora. Bom, a gente vai falar já sobre isso, né? Bom, então, Ferenczi seria o precursor, digamos, do ponto de vista clínico, ele não fala em relações de objetos, mas ele era um clínico, né? Ele era um enfant terrible da psicanálise, ele incomodava um pouco Freud, porque ele tinha umas coisas meio assim, terapia do beijo, lá em 1910, Freud lá tentando, né, tornar né, assim, aceito pela comunidade médica científica a psicanálise, e o Ferenczi queria beijar os pacientes, etc. Enfim, imagina, então isso falava como é que é a comunicação, como é que é, Pedro, de ler pensamentos, como é que é, agora me esqueci. Telepatia, né? Ele queria estudar telepatia, e o Ernest Jones, não faz isso não, né? Pelo amor de Deus, que tal, ele era um cara muito interessante, muito, enfim, muito intenso, né? Análise mútua, técnica ativa. Ferenczi foi um psicanalista brilhante e muito clínico. E os textos dele, toda a obra do Ferenczi, assim, é muito clínica, são textos curtos, são textos que remetem. O que eu chamo de texto clínico? É um texto que você lê, né, porque que você remete à clínica, assim, é um texto muito, né, para quem clinica, é uma prática clínica. Assim, né? Claro que nem todos. De novo, eu não estou desconsiderando, muito pelo contrário. Né? A gente teve aqui no Brasil, que, aliás, faleceu agora recentemente, o Garcia Rosa, o Alfredo Garcia Rosa. Talvez alguns de vocês conheçam, talvez os pais ou as mães de vocês tenham tido aula com o Alfredo Garcia Rosa. Ele era um professor da UFRJ, brilhante, era um cara assim alto, né? Quando ele era mais jovem, um cara muito bonito, então ele tinha, assim, ele era muito carismático, ele era um autor também, ele era filósofo, ele era professor de filosofia e de psicanálise. Então, ele tem vários livros editados, Freud e o Inconsciente, O Mal Radical em Freud, Metapsicologia 1, Então, nos anos 80, anos 90, 2000, todos os cursos de psicologia, de psicanálise, né, todo mundo estudava Garcia Rosa, e quem tinha sorte teve aula com ele, na FRJ e em outros lugares. Ele era um cara brilhante. No entanto, Garcia Rosa não era psicanalista. Ele não era psicanalista clínico, ele era um psicanalista teórico, ele escreveu coisas muito legais, ele era muito reconhecido até hoje ainda, né? Apesar. E depois, a partir da virada do milênio, ele abandonou a psicanálise e começou a escrever romances policiais, né? O Spinoza, né? Que é o delegado Spinoza, depois vira detetive Spinoza, então, Uma Janela para Copacabana. Quem gosta de policial no ar, eu recomendo, assim, é bem legal. Infelizmente, ele faleceu, a mulher dele é psicanalista também, era do círculo psicanalista. Bom, enfim. Então, para dizer que os autores mais, né, eruditos, que escrevem mais, pensam teoria, são muito importantes também. Mas Ferenczi, ele era muito clínico, e ele escreveu coisas brilhantes, mas de uma forma mais simples, sem se debruçar. A obra de Winnicott também não é uma obra tão extensa. Enfim, tem, né? Claro que sim. E o Ferenczi, por exemplo, não deixou uma escola, não tinha uma escola ferenciana, né? O Ferenczi fazia parte da escola de Budapeste, né? Ele era um autor proeminente da escola de Budapeste, que originou Alice Balint, o Michael Balint, depois quando eles migraram para Londres, por causa do nazismo, Hitler, etc. e tal. Mas não tem, assim,
Félix ficou recalcado durante muitos anos. O Diário Clínico só foi publicado, acho que em 70, e por aí vai, né? As obras de Félix ficaram... Aqui no Brasil, a formação freudiana foi uma das primeiras com o Chaim, o Daniel Cooper, etc., a começar a estudar mais Félix de uma forma mais sistemática dentro de uma sociedade de psicanálise. Claro que não foi só a formação, mas a formação tinha essa inscrição de ser uma escola que priorizava muito Félix, e hoje em dia está tendo esse congresso, né, de Félix, São Paulo, Rio, com a USP, com o Daniel, João Gondar, enfim, vários psicanalistas aí que estão fazendo esse congresso Félix, que vai acontecer agora, depois aqui no Brasil, depois fora. Então, a partir de Félix, a Melanie Klein foi analisando o Félix, enfim, começa a surgir, a partir dessas experiências clínicas, desse aporte clínico, desse descentramento, começam a surgir outros autores, né? Outros psicanalistas, outros teóricos, como a primeira delas foi Melanie Klein. Bom, então, a partir disso, surgiu a escola inglesa, tá? Né? A partir da década com a ida de Melanie Klein, depois de Balint e outros... Né? Quando a Melanie Klein chega lá em Londres, ela se depara com a Anna Freud, com o freudismo, e aí tem uma briga por, não só teórica, mas por poder entre a Melanie Klein e a Anna Freud. Né? Freud já estava lá, né? Depois da morte de Freud também, enfim, e aí tem alguns psicanalistas que resolvem ficar um pouco à margem dessa briga de poder, e teórica também, né? Que se chamou o Middle Group, o grupo do meio, dos quais faziam parte Winnicott, Balint, Ferber e vários outros, tá? Mas esses três são autores muito importantes para a escola inglesa, né? E aí esse grupo se convencionou, se chamava Escola Inglesa, tá? Então, e que depois também foi o primeiro grupo que começou a trabalhar a questão das relações objetais. Primeiro em Melanie Klein, que a Thaís deve ter falado um pouco, que ela rompe com Freud em vários aspectos, né? Então, ela antecipa um Édipo mais precoce, a questão das posições, né? Ela rompe com esse desenvolvimentismo em Freud, essa coisa da linearidade, desenvolvimento da libido, anal, oral, dessas fases. Ela faz essa ruptura, ela propõe uma coisa genial, que é a questão das posições, posição esquizoparanoide, posição depressiva, que a gente pode pensar como se o psiquismo fosse platôs, né? Que uma hora a gente funciona com defesas do eu mais arcaicas, né? Que seriam cisão, projeção, e quando o psiquismo está mais fortalecido, mas né, a gente funciona com introjeção, enfim, o eu se defende de outras maneiras e introjeta, fica mais aberto, se expande em relação ao mundo. Mas a Melanie Klein, ela trabalha, e aí ela inaugura, digamos, isso que seria chamado de relações de objeto, porque deixa eu voltar um pouquinho. Quando eu estava falando do universo, né, como é que a gente escuta um paciente? Ele vai falar de pessoas, né? Então ele está falando de várias pessoas. Mas que pessoas são essas? Né? Inclusive ele está falando de pessoas, da experiência dele, né? Da mulher, do filho, do vizinho, do amigo, do chefe, do não sei o quê, do presidente, presidente não, é melhor deixar para lá. E etc. E tal, está se queixando e tudo, mas ele está falando de pessoas para uma outra pessoa. Né? Não só está falando de pessoas, como ele está falando para outra pessoa. E a pessoa que está escutando não é um sujeito analisando um objeto, né? Assim, são dois objetos, assim, ou dois sujeitos, se vocês preferirem. Né? Objeto no sentido psicanalista. Então, olha só, é muita gente que está num consultório, né? Numa clínica dual. Olha, tem um universo. E como é que são esses objetos? Né? Que são esses objetos? São objeto real? É objeto concreto? São como que é o Freud lá na dinâmica da transferência, onde ele vai falar que ele vai dizer que as primeiras, né, a gente reproduz ao longo da vida,
clichês estereotípicos das nossas primeiras experiências amorosas, as primeiras relações de amor que a gente teve com papai, mamãe, as imagens fraternas, professores, a tiazinha na escola. Tudo isso a gente aprende essas experiências e vai reproduzindo como se fosse um carimbo e vai carimbando as nossas relações com outros, né, os objetos, ao longo da vida. Isso é a primeira conceituação de transferência, né? Dinâmica da transferência também em Freud. Claro que isso caminhou muito ao longo né, desses 100 e poucos anos de psicanálise. Então, principalmente depois da escola de Melanie Klein, com Paula Heinemann, Joan Rivière, Susan Isaacs, etc., Winnicott, o ódio na contra-transferência. Tem vários textos que vão trabalhar dessa questão. Mas o que eu estou falando? Estou falando disso. Como é que a gente percebe, como é que a gente representa essas pessoas todas? Né? Então, é muito comum, por exemplo, o paciente chega no consultório e vai falar assim, esse fim de semana vai chegar aqui, não sei o quê, o meu sobrinho com a namorada que vem de não sei o quê, mas eles são muito chatos, são muito detalhistas, então eu preciso arrumar a casa, não estava preparado, eu vou limpar, aí na sessão seguinte, a senhora vai falar, não, os caras são uns bagunceiros danados, fizeram uma zona, uma garotada, não limpa nada, só quis ficar lá, né, vendo Netflix, blá, 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 blá. Então, assim, aí você fala, caramba, né, de quem ele está falando? Assim, né? Então, ele está falando da mesma pessoa, objetivamente, né, ou concretamente o sobrinho dele, tudo, mas então, ou assim, você pega um irmão e uma irmã que estão falando do pai, só que cada pai, para cada uma dessas pessoas, é um pai diferente. Então, assim, o que é exatamente esse objeto? Né? O objeto, assim, a experiência real, é o outro que está ali, né? O psicanalista também é um outro que está ali interagindo, se afetando, sendo afetado, nos afetando numa relação de análise. Ou é objeto internalizado, é a fantasia só, enfim, são essas primeiras experiências, como, né, disse Freud, que ficam marcadas, que a gente vai reproduzindo, repetindo. Então, assim, isso nos vários teóricos, nessa Babel que a psicanálise se tornou, né, já devem ter falado isso para vocês, o Green fala, o Balin, a gente fala isso, a psicanálise virou uma Babel, assim, né? Tem escola para burro, tem vários teóricos, assim, né? E claro que nem sempre esses teóricos, esses personagens dessa Babel psicanalítica dialogam entre si. Tem que haver alguma interseção, porque senão a gente não pode chamar de psicanálise. Né? Então, a psicanálise é um campo de saber. Né? Lá, quando a psicanálise começou a crescer, Freud, né, a IPA, a International Psychoanalytic Association, quando ela começou a se institucionalizar, aí, não sei o quê, e aí Freud já estava começando a falar assim, bom, Freud daqui a pouco vai embora, né, e quem vai ser o próximo pai da ordem? Quem vai ser o... Aí começou aquelas brigas, o que é psicanálise, o que não é, então, né, de repente, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, você fala assim, o lacaniano vai falar, não, Winnicott não é psicanálise, não sei o quê, não sei o quê. Bom, Freud acabou com essa briga, botou o pau na mesa há muito tempo atrás e falou assim, olha só, vamos acabar com esse negócio aqui, tem transferência, tem resistência, é psicanálise. Pronto, né? Isso lá, não sei quando ele falou isso, 1927, 1920, 30, enfim, já há muito tempo. Ele falou isso, né? Claro que então são... Bom, de lá para cá, claro que as coisas mudaram. O que eu estou querendo dizer? Que tem alguns conceitos que têm que ser minimamente aceitos para que a gente possa, né, chamar do que é um campo de psicanálise. Claro que, se vocês colocarem vários, né, se vocês pegarem um estudo de caso, né, um exemplo clínico, e pegarem 3 psicanalistas de 3 escolas, de 3 linhas teóricas diferentes, cada um vai ter uma atuação, vai ter uma interpretação, vai ter uma forma de clinicar. Tem o caso Dora, por exemplo, que foi um caso que o Freud, caso de histeria, que foi muito controverso, né? Houveram muitos escritos depois, criticando Freud, que ele não soube lidar com a transferência, blá, 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 blá. Tem um livro do Chaim Katz, também, de 1992, ele, Joel Biermann, eles convidam, se não me engano, 4 psicanalistas brasileiros para escrever sobre o caso Dora. Um kleiniano,
os freudianos e lacanianos. Cada um vai fazer uma leitura completamente diferente daquele caso. Então, por exemplo, o silêncio para um lacaniano tem um sentido, né? Claro que eu estou generalizando. Para o Winnicott, às vezes silêncio, então ele vai dizer assim, não, é angústia, é resistência, o outro vai dizer, não, não, isso aí ele está tranquilidade, é confiança. Tem, né, enfim, então, eu quero dizer que, assim, e eu vou dizer para vocês, assim, eu acho que, assim, todos eles têm têm a sua eficiência no campo psicanalítico, né? Eu vou confessar para vocês que hoje, assim, para mim, apesar de eu ser mais, né, minha área de interesse ser mais, assim, ou se vocês quiserem, assim, é quase uma coisa metafísica, né? A psicanálise tem uma dimensão metafísica. Então, assim, é uma questão que eu acredito, assim, que faz sentido para mim. Da minha visão de mundo, seria muito mais a questão das relações do objeto do que uma coisa mais intrapsíquica apenas, né? Mas o que mais importa não é tanto... várias linhas são muito boas, são muito interessantes, né? Seja Lacan, seja Klein, seja relações de objetos, seja Green, seja Ogden, seja, enfim, Ferro, né, o italiano, enfim, tem vários psicanalistas hoje que são muito ricos, muito interessantes, mas eu priorizo mais a dimensão ética. Né? O que acontece? O que acontece, né, nessa relação do analista com o analisando, com o paciente? A vida dele se expande, né, enriquece? É isso que interessa, no fundo. Claro que tem debates, tem brigas, né, discussões teóricas, como qualquer campo. Se vocês forem num congresso de física, o bicho pega. É né, assim, se vocês forem num congresso de matemática pura, também, fogueira de vaidade, assim, são brigas teóricas, né, enfim. Isso, uma coisa é você fazer análises críticas de certas linhas teóricas, outra coisa é ficar falando mal, né, fazer fofoca, o que também acontece, né, em qualquer instituição, mas enfim. Então, bom, então eu já falei um pouco da escola inglesa, a gente depois vai falar bastante mais, e assim, isso tudo acabou indo para um outro campo muito interessante da psicanálise, que a gente pouco estuda no Brasil, tem muito pouco acesso, que é a psicanálise norte-americana, o que chamou de psicanálise, o que se chama, né, de psicanálise relacional. Então, a gente aqui no Brasil é muito atravessado pela escola, né, inglesa, pela francesa, né, pelo campo lacaniano, e os americanos, né, talvez até um pouco por causa do Hartman, da psicologia do eu, da ego psychology, que foi muito criticada em algum momento, mas a psicanálise americana também ela está indo muito bem, obrigado. Tem autores muito interessantes que eu não conheço, eu conheço muito pouco, porque é uma bibliografia enorme. E a psicanálise relacional, que tem na base as relações de objetos, a escola inglesa, assim, e depois foi se abrindo aí, na década de 60 tem Daniel Stern, que tem um livro maravilhoso que chama A Vida Interpessoal dos Bebês, pega o Bowlby, a teoria do apego, vai ampliando, pega fractais, física quântica, pega construtivismo, cognitivismo, faz essa multidisciplinaridade, expande os limites, né, da psicanálise na contemporaneidade. Para quem tiver interesse, tem esse livro que foi lançado agora, uns 2 meses atrás, Estudos de Psicanálise Relacional, do Henry Krutze, que é um psicanalista belga que mora no Brasil, mora em João Pessoa, tá? Casou com uma brasileira, acho, deve ter sido por isso que ele veio para João Pessoa. Eu gostaria muito, eu adoro João Pessoa, acho lindo, mas eu digo assim, sair da Bélgica para João Pessoa, como psicanalista, não é muito provável, assim, né? Não, mas ele está lá, ele escreveu esse livro, ele era um lacaniano forte, né? Durante décadas, ele foi um lacaniano, inclusive ele traduziu léxicos, ele teve assim, uma participação muito ativa no campo lacaniano lá fora, e de sei lá, 20 anos, eu não sei exatamente quando para cá, ele migrou ele foi deixando um pouco e foi vindo mais para essa teoria das relações objetais e
e a psicanálise relacional americana. Esse livro, esse cara ele tem assim conhecimento enorme, a bibliografia é vastíssima. Esse livro aqui assim enfim, só para vocês terem ideia, as referências bibliográficas são, sei lá, 20 páginas do livro, assim, um livro de 200. Tem autor assim, que não acaba mais. Assim, para quem gosta de ler, de estudar, é prato cheio. Né? Enfim, ele cita autores que eu nem faço ideia. Mas é muito interessante, ele provoca muito esse pensamento. Bom, então, só para vocês verem um pouco essa linha, assim, esses desdobramentos lá do Félix, o precursor, depois a escola, né, a escola inglesa, enfim, até os psicanalistas atuais, né, como hoje é muito conhecido Christopher Bollas, Thomas Ogden, Martim Ferro, o Berti na Argentina, enfim, que vieram. E o que se chama hoje, né, também, o Elcio e a Thaís provavelmente falaram, isso é chamado modelo misto, que é o Green. Né, o Green e vários outros trabalham, ou né, alguns autores chamam da terceira tópica, que pega, né, essa linha teórica das relações de objetos com os teóricos da pulsão e fazem um terceiro modelo, né, chamado de modelo misto ou terceira tópica. Só que isso também o Balint também já, de uma certa maneira, foi o primeiro psicanalista a fazer isso lá nos anos 30, quando ele rompe com Freud, mas ao mesmo tempo ele se mantém fiel à teoria da sexualidade. Né? Diferente de Winnicott, de Fairbairn. Fairbairn, então, faz uma ruptura radical com Freud. Fairbairn, que era um psicanalista de Edimburgo, da Escócia, né, lá nos anos 30, 40, é convidado. Ele era psicanalista, ele se graduou em filosofia, acho que ele era médico também, se não me engano, agora. Mas ele estava isolado, né? Imagina nos anos 30, Edimburgo, o centro da psicanálise era Londres, né? Claro que era Viena e tudo, né? Tinha lá, e depois, por causa da guerra, da Segunda Guerra, muitos foram, né, de Budapeste, de Viena, da Alemanha, foram, os judeus migraram para a Inglaterra, principalmente. Se criou essa escola inglesa, aí veio o Fairbairn, lá o escocês, que é meio apadrinhado por Ernest Jones, que era um cão de guarda de Freud, né? O Jones era um cara extremamente rigoroso, né? Ele e o Sachs, a questão da homossexualidade, tem histórias muito interessantes. Assim. E ele apadrinhou, ele foi meio que tutor do Fairbairn, ele traz o Fairbairn e pega ele como analista, né, para fazer a formação dele na Sociedade Psicanalítica de Londres, britânica, né, na época, e o Fairbairn, ele começa a apresentar trabalhos em congresso onde ele rompe radicalmente, ele faz, mas assim, a tópica freudiana, a segunda tópica, ele vai dizer que não, que a dinâmica, toda a dinâmica estrutural que o Fairbairn propõe, ele vai dizer assim, que não tem isso, né, não tem o id, o isso, não tem um super-eu, ele vai dizer assim, tudo é um self, é um eu, que internaliza esses objetos. Então, tem 7, 8, tem o ego central, o ego periférico, o ego não sei o quê. Ele cria toda uma dinâmica estrutural do psiquismo em Fairbairn, que são vários núcleos, estruturas pequenas que vão interagindo uma com a outra, né, intrapsiquicamente, a partir dessa relação com o mundo. O que é muito radical, né, na época. E claro que ele... Então, assim... bom, eu acho que já deu, assim, para falar um pouco, né, meio... Assim, não sei se ficou confuso. O que vocês acharam? Vocês têm dúvida? Querem fazer perguntas? Entenderam alguma coisa que eu falei, gente? Podem falar. Entendemos, cara. Você fez um panorama e tudo. Uma parada que fica na minha cabeça, né, é esse lance da relação entre a psicanálise relacional
e essa coisa da relação de objetos, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. O que inaugura, né, Pedro? É a questão da intersubjetividade, né? A teoria freudiana, Freud, quando vai para os Estados Unidos, lá com Jung, né, aquela famosa, estamos trazendo a peste, que Freud teria dito, né, essa coisa, inaugura a psicanálise lá e tal, mas fica muito nessa questão, né, do intrapsíquico, né, as relações de objeto, então, trazem essa dimensão do fora, né, do psiquismo, e aí isso é importado também, ou exportado para os Estados Unidos. Só que, paralelo a isso, outros autores americanos também, e outros campos, não só Piaget, enfim, vários outros, né, os construtivistas, primitivistas, enfim, começam, o Daniel Stern, o Bowlby, que eu já falei, começam a trazer essa questão da intersubjetividade. Porque as relações de objeto, na psicanálise, elas têm, né, elas estão dentro de um campo, né, que seria a escola inglesa, histórico das relações de objeto, o objeto dentro do campo da psicanálise estrito sensu. A psicanálise relacional, ela abre para uma intersubjetividade também, só que ela amplia muito esse campo, né? Eles trazem outros campos de conhecimento que eu também nem saberia falar para vocês, porque eu, assim, né? Se vocês perguntarem para mim o que é física quântica, eu sei, assim, não sei nada. Eu sei que tem a física newtoniana, que é regida por certas leis, e a física quântica, que é o universo, né, quântico, que é subatômico, que é regido por outras leis, e é tudo que eu sei. Se vocês perguntarem do que é fractais, eu acho lindo o nome, eu acho de uma contemporaneidade, mas eu não entendo nada de fractais. A mim, fractais é um monte de coisa esquizo, assim, cortadinha, né, fractais. E não deve ser isso, mas enfim. Então, assim, é um campo de conhecimento, ele fala de Maturana, né, da autopoiesia. Tem alguns autores que, o Daniel Stern, por exemplo, eu até li, eu acho brilhante. O Guattari e o Deleuze falam dele também. Enfim, são autores que são até devedores da psicanálise, num certo sentido, mas que ampliam um pouco o campo. Então, é isso. A psicanálise relacional é uma psicanálise porque ela mantém alguns, né, conceitos caros à psicanálise, né, porque a gente possa chamar de psicanálise, senão essa babel psicanalítica também qualquer coisa, então a gente cai naquela que eu gosto de chamar de suruba cósmica, né, então todo mundo, né, então vale tudo, beleza, não é bem assim, né, tem que organizar o negócio, então, senão a gente relativiza, então tudo é psicanálise, nada é psicanálise, não. Né? Freud lá atrás falou, olha, tem transferência e resistência, são conceitos, tem alguns conceitos no campo psicanalítico que todas as linhas de psicanálise mais ou menos aceitam. Narcisismo, as diferenças são, narcisismo é originário, é narcisismo primário, é narcisismo secundário, agressividade, mas é pulsão de morte, é uma natureza, não é? Enfim. Né? Aí que começam as divergências e as linhas se afastam. Mas tem um campo de conhecimento que tem que ser conceituado, que isso é psicanálise. Né? Alguns autores, como Jung, foram psicanalistas, depois romperam com esse campo mais estrito, lá, do bonismo, de Hugo Reich, né? Aí dizem que o primeiro Reich, né? Eu tenho um amigo que é tradutor, que é apaixonado por Reich, fala, você tem que ler. Eu li a Análise do Caráter, há muito tempo atrás. Não, mas o primeiro, e depois ele surtou, não sei o quê, o primeiro, que é o verdadeiro Reich e tal. Então, assim, tem muita coisa, né? Mas a psicanálise relacional americana se chama psicanálise relacional, né? Porque tem um campo, né, de alguns conceitos que estão nessa babel psicanalítica, embora a gente aqui no Brasil não conheça, né? Eu não conheço muito, está começando a vir, esse é o primeiro livro que tem. Por falar em livros, então, assim, para quem quiser estudar relações de objetos, tem um livro muito legal também, que é esse aqui, ó. Relações de objetos. Não me diz. É do Décio Garfunkel, perdão, que é um psicanalista paulista lá do Sede Sapiência, um psicanálise bastante conhecido, sério, também de São Paulo, e ele
ele se baseia também... Esse livro aqui é a Bíblia, né? Tudo que fala de relações de objetos, esse do Grimberg e do Mitchell, foi o primeiro livro escrito em 1982, publicado em 83, se eu não me engano, e todo mundo que trabalha em relações de objetos cita eles. E são americanos, né? São americanos, dois psicólogos americanos, o Stephen Mitchell e o Jay Greenberg. Um deles, inclusive, depois abandona no final da vida, quer dizer, ele, lá por nos anos 90, ele escreve o Édipo Revisitado, enfim, agora eu não me lembro bem o livro, ele acaba se distanciando das relações de objeto e vai mais para a teoria pulsional. Então, mas esse livro é citado por todos, e ele... eu sei que eu acho que a Thaís e o Elcio talvez tenham falado para vocês em matrizes, né? Hoje em dia se fala muito, né? Então existe a matriz funcional, matriz. Ok, é um conceito mais contemporâneo. Como eu estou falando mais da pré-história, e a história, né? Porque eu estou falando da modernidade também, estou falando lá do início. Falei de Ferenczi, falei dos anos 40, da escola inglesa até anos 70 e 80, final dos anos 80, e estou falando também agora do Grimberg e do Mitchell, que é o livro de 1986, onde eles preferem trabalhar com o conceito de modelos. E, assim, o Luiz Cláudio Figueiredo, Renato Mezan e outros intérpretes e outros psicanalistas falam em matrizes, né? Como se houvesse uma matriz funcional, uma matriz assim, enfim, só para situar vocês, mas a gente está falando mais ou menos da mesma coisa, só que em momentos diferentes, né, da história, do desenvolvimento da psicanálise, mas quando esses autores, né, o Luiz Cláudio Figueiredo, o Décio também fala, o Mezan, falam em matrizes, eles falam meio se contrapondo à ideia do modelo que foi inaugurado pelo Grimberg e o Mitchell. Foi eles que iniciaram, né, que inventaram o futebol, vamos dizer assim, né? Depois foi mudando as regras e tudo, mas eles são os primeiros a falar sobre isso, né? Não sobre a teoria das relações objetais. A primeira pessoa a falar sobre isso foi provavelmente Melanie Klein, tá bom? Bom, tem umas perguntas aqui, Ricardo. Você quer responder agora? Quero, por favor, me interrompam. Então, do Antônio Clarindo, você poderia falar um pouco mais sobre os 4 elementos da pulsão? Sim, Antônio. Falo sim. Assim, quando a gente fala em objeto, né, objeto em Freud, o objeto é o objeto da pulsão. No texto Pulsão e seus Destinos, se eu não me engano, de 1915 ou 1911, agora eu não sou muito, minha memória não é muito boa em relação a datas, mas eu acho que é isso. O Freud vai falar, né? Ele começa, né? A pulsão é um conceito que é trabalhado desde antes em Freud, mas ele começa a conceituar lá sobre o narcisismo, e principalmente no texto sobre o narcisismo, na introdução, e depois no Pulsão e seus Destinos ele vai falar, ele sistematiza, ele fala que a pulsão tem 4 características, né? Tem uma fonte. Né? Onde é que nasce? Onde é que se inaugura a pulsão? A pulsão é um conceito limítrofe em Freud. Né? É um conceito muito interessante. Por quê? Ele fica ali na margem, né? Entre o somático, ele é como se fosse um minotauro, né? Uma entidade mitológica, a pulsão. Ele é metade corpo, metade anímico e metade somático, perdão, e metade anímico. Ele fica ali fronteiriço, é um conceito fronteiriço, que se situa entre o corpo e o psiquismo. Né? Então, ele começa, por exemplo, se a gente for pensar no desenvolvimento da libido, as zonas erógenas, elas produzem uma excitação. Né? A boca, o ânus, né, etc. e tal, produzem uma excitação que Freud vai dizer que são as pulsões parciais. Né? Aquilo tem uma demanda de trabalho, obriga o psiquismo, e ali se inaugura, nessa interseção entre o corpo e o psiquismo, que está a pulsão. Ela nasce no corpo e ela se apoia no corpo para obrigar o psiquismo. Depois Freud vai dizer que é uma constant Drang, é uma constant Kraft, desculpa, é uma força constante. Então, o corpo, né, enquanto a vida,
né? Por exemplo, sei lá, são conceitos completamente diferentes, mas só para, por exemplo, a vontade de potência em Nietzsche, para alguns místicos, né, os hippies velhos, não, a força cósmica, enfim, tem alguma coisa, né, que inaugura ali, né? O Winnicott vai dizer que o Winnicott é um vitalista, ele vai dizer que tem uma, não fala em pulsão de morte, ele fala assim que a vida, né, tem uma vitalidade. O bebê, quando morde o seio da mãe, ele não está querendo destruir, ele tem assim uma vitalidade, ele tem um entusiasmo, assim, né? Ele morde assim, então assim, essa excitação corporal, né? Seria a fonte. A fonte está no corpo, né? Aí então acontece alguma coisa. Ele tem um elan vital, né? Alguma coisa que impulsiona. A gente pode depois falar um pouco sobre como é que isso se transcreve em uma teoria motivacional, o que isso representa em termos de significado para o psiquismo. Mas vamos lá. Então, tem essa fonte, que é o corpo, que empurra o psíquico, que obriga o psiquismo, que obriga um trabalho. Aí tem o objetivo. O que é o objetivo? É descarregar. Né? Essa excitação, no primeiro Freud, no aparelho psíquico, desde o projeto de 1895, o projeto por uma psicologia científica, depois o livro dos sonhos, o Freud está na ideia de aparelho psíquico. Ele está lá, o arco voltaico, do capítulo 7 do livro dos sonhos, o psiquismo em Freud, a libido e o psiquismo em Freud tem um livro de uma filósofa italiana que foi lançado no Brasil em 2002, com o prefácio do Joel Biermann, que é muito interessante, chama O Prazer e o Mal. Então, ela pega, se eu não me engano, Foucault, não me lembro mais quem, ela faz uma arqueologia do prazer, desde a Grécia, Roma, né, Idade Média, Santo Agostinho, vai fazendo esse percurso todo e chega em Freud e vai mapeando isso tudo. E ela vai dizer assim, que o prazer em Freud é um prazer negativo. É o prazer negativo, que é um prazer de uma tensão, uma alta de tensão que precisa ser descarregada. E está lá em Freud, né? Princípio de nirvana, princípio de constância, né? Depois ele vai caminhando para o princípio de realidade, princípio de prazer, porque tem uma alta de tensão que precisa ser descarregada. Então, ele era neurologista, tem a física newtoniana, enfim, ele está atravessado. Freud pensa o aparelho psíquico como se fosse um aparelho reflexo que tem uma assim, nós é descarregado, rompe, e aí é o trauma no sentido de algo que se rompe, né? Da medicina mesmo, um osso que se traumatiza, quebra. Então, o objetivo da pulsão é a descarga. Então, e ele tem uma força, que é uma quantidade, né? Então, tem uma fonte, tem uma força constante, quanto à vida que essa força está impulsionando, tem o objetivo, que é a descarga, e tem o objeto, que é o objeto da pulsão, que é isso que a gente está falando. O objeto da pulsão, objeto em Freud, então, Freud fala do objeto, mas ele fala de um objeto, e ele vai dizer que o objeto é o que é de mais variável na pulsão. Então, vamos pensar, por exemplo, as nossas fantasias sexuais, uma relação sexual. Então, assim, né? Assim, claro que quando Freud fala assim, a sexualidade humana é perversa e polimorfa, por quê? Por que é perverso? Lá nos 3 ensaios, ele vai dizer assim, olha, porque ela perverte, né, a reprodução. Então, a sexualidade humana, ela não se reduz a penetração, pênis-vagina, para uma reprodução biológica. Ela perverte, a gente busca outras fontes, né, de prazer. Então, sexo anal, sexo oral, fetiches. Então, assim, né, o objeto pode ser, né? Pode ser um corpo, pode ser uma fantasia, pode ser um objeto, enfim, né? Estou sendo um pouco mais explícito agora. Então, assim, o objeto é o que é mais variável. O objeto ele serve, ele é importante, ele é fundamental para a pulsão, mas como objeto de descarga, né? Qual é a diferença nas relações de objeto? Eu já vou adiantar um pouco o que eu ia falar mais adiante, mas não tem problema. Tá? O que alguns teóricos, como o Fairbairn, por exemplo, ele vai dizer assim que a libido não procura o prazer.
Porque, nesse momento de Freud, quando ele escreve Pulsão e seus Destinos, ele está dizendo que o que é libido, né, que é essa força? Ela procura o prazer. A libido procura sempre o prazer. A pulsão sexual procura o prazer, né? Nesse momento da obra de Freud vai dizer. E até o final da obra dele. Então, o Ferber vai dizer, não, a libido não procura o prazer, a libido procura o objeto. Né? O prazer é contingente. Né? E é um pouco o que grosso modo, com diferenças, né, às vezes muito significativas, os teóricos das relações de objeto vão dizer que o prazer ele é importante. A sexualidade, por exemplo, para Balint, né, embora Winnicott e outros não trabalhem muito com essa ideia de pulsão sexual, vai chamar de instinto, vai chamar de força, de vitalidade, ele vai dizer assim, o prazer é fundamental, ele é muito importante, mas tem outras coisas que se constituem ali na relação do bebê com a mãe que não é só descarga, não é só, né, é o cheiro, o conforto, a empatia, a confiança. A gente, desde cedo, a partir dessas 3 dimensões expressivas que eu falei para você, corpo, afeto e linguagem, a linguagem só vai entrar posteriormente. Então, assim, ela acaba de dizer, o inconsciente é um aparelho de linguagem. Vai dizer, o Édipo, o complexo de Édipo, isso acontece... Não, muito antes. É claro que Freud fala que a gente tem lá experiências que ficam marcadas, registradas, um aparelho mnêmico de memória, blá, 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 mas os teóricos da relação de objetos vão dizer, não, desde antes, a gente já está interagindo com o mundo, a gente já é afetado, isso já nos constitui psiquicamente, e tem certas experiências que são fundamentais, que a gente vive a partir de outras dimensões que não só a linguagem, que são na interação com o mundo. Tá? Então, voltando lá, porque eu fui um pouco longe. Então, assim, pulsão e seus destinos. Né? Então, tem uma fonte, que é o corpo, que obriga o psiquismo, tem uma força, né? A drang, que é uma intensidade, e tem um objetivo, que é a descarga, e tem o objeto, que é onde a pulsão precisa do objeto, ela é inerente ao objeto para poder se descarregar. Só que o objeto, nesse conceito freudiano de pulsão, lá da pulsão e os seus destinos, é o que é mais variável. O objeto serve assim para descarregar ou para frustrar, né? A pulsão, se não houver, se o objeto recusar, se não... Tá bom? Está mais ou menos respondido? Tá sim, obrigado, professor. Muito bom. Grato. Imagina. Depois vocês vão ter aula aí por pulsão, dá um semestre. Só esse texto de Freud dá um semestre. Para começar. Tem mais alguma pergunta, Pedro? Tem. A Renata perguntou se o objeto é real, fantasia, especialmente para os que pensam esse fora, não é? Sim, o objeto pode ser uma fantasia, né? O fetiche. Sim, pois isso para Freud, né? Agora, assim, aí eu vou falar um pouco assim, né? Eu vou misturar um pouco alguns autores, só para a gente poder conversar um pouco também, para não ficar muito, né? A aula fica muito chata, eu também quero brincar um pouco também. Então, eu penso assim, né? Vamos pensar o psiquismo. Vamos pensar como é que a gente se constrói, se constitui na nossa experiência, tá? Tem pessoas, por exemplo, que eu acordo muito cedo, né? Eu sou uma pessoa que acorda cedo e tal, desde sempre, mesmo quando eu era mais novo, tinha as baladas, eu acordava meio, perdi o dia com a sensação de que só o dia e tudo. A idade foi passando, hoje eu sou um jovem senhor, então eu acordo mais cedo ainda e tudo bem. Eu acordo e pulo da cama e já estou conectado com o mundo. Às vezes, né, pessoas que a gente convive e tal, tem outro tempo de acordar. Né? Então, esse tempo, né? Tem pessoas que acordam, que sair do mundo onírico, do mundo dos sonhos, e se deparar né, com a vigília, com o mundo acordado, com o real, se vocês quiserem, com o fora. Tem um tempo, tem as pessoas que falam, peraí, Ricardo, calma, estou entendendo.
sei o que está acontecendo, aí o mundo vai aos poucos. Então o que eu... Isso aqui é uma analogia que eu estou fazendo, mas que não é uma analogia, é algo que acontece entre o dentro e o fora. Às vezes a gente... Como é que a gente entende? A gente está sempre interpretando o mundo. O tempo todo, 24 horas dormindo, acordado, a gente está sendo afetado, no sentido de espinosista, de um afeto, aquele que nos afeta. A gente é afetado por várias coisas. Né? Por várias coisas. Pelo corpo, pelos afetos do outro, pela linguagem, pensamento, tudo está o tempo todo. Como é que a gente faz essa interseção? Né? Então, assim, é o dentro, o fora? Não. Eu acho que aí o Winnicott fala dessa terceira área. Então, a gente está sempre interpretando, não estou falando interpretando só a nível de representação, a gente está sentindo, a gente está experimentando 24, enquanto a vida, né? E se tiver vida após morte, se alguém souber de alguma coisa, né, me avise, se alguém conhece alguém que voltou de lá, enfim, né, como dizia também um outro analista, falava assim, a morte não se representa, ela se apresenta, é a única experiência humana que a gente não... A gente pode escrever sobre a morte dos outros, sobre o luto, mas assim, né, a não ser, claro, alguns espíritas, psicografia, mas aí é da ordem, né, da religião e da fé, que eu não discuto. Mas, enfim, então, essa dimensão do dentro e do fora, tá, Carlos? Eu não sei se acho que eu me perdi um pouco. Você foi longe, né? A gente podia começar com uma resposta mais palpável, né? De alguma coisa assim, uma resposta bem imediata, que é tipo, né, quando se fala de objeto em psicanálise, né? Você pode estar falando de qualquer coisa, de real, de fantasia, né? Quer dizer, o objeto é aquilo a que o desejo se relaciona, aquilo a que a pulsão, através do desejo, se relaciona. Né? Então, o objeto é o objeto da pulsão, é o objeto do instinto. Né? Então, isso aí pode ser qualquer coisa, pode ser uma pessoa, pode ser um pedaço de comida, pode ser, tipo, uma viagem que eu tenho com, sei lá, com... enfim, se você está gozando com algo, se você está sentindo prazer com algo, isso com que você está sentindo prazer é um objeto. Aquilo de que você tem medo é um objeto. Né? Então, tudo, qualquer coisa nesse... Né? Qualquer coisa com que a pulsão se dirige é um objeto. Né? Então, pode ser alguém real, né? Vamos dizer assim, mas pode ser, né, aquilo que aquela pessoa representa para você, né, etc, etc. Por isso o Ricardo começou a falar de fetiche, né, então, né, por aí, né, Ricardo? Isso, obrigado, Pedro, eu dei uma... isso. Não tem, você foi lá, só tô pegando mais pontualmente o iniciozinho, assim. Legal. Não, mas é isso mesmo, foi o que o Pedro falou, é bom que me chama um pouco para a terra. São representações, na psicanálise, os objetos são representações mentais de outros, né, que compartilham características de pessoas reais, que podem ser chamadas, né, tem várias nomenclaturas. Pode ser chamado de objeto interno, objeto ilusório, internalizações, introjeções. Dependendo da teoria psicanalítica, isso vai ter um peso em criptações, né? Tem vários, cada teórico vai... Mas tudo isso são os objetos da psicanálise, né? Que é esse dentro e fora. Quer dizer, né? Para alguns vão dizer, não. A Melanie Klein, por exemplo, foi a primeira que trabalha com... então, ela vai falar dos objetos. Né? Só que a diferença em Melanie Klein, então, é objeto parcial. É o seio bom e o seio mau. Né? Então, o universo kleiniano, se vocês pegarem os livros, os estudos clínicos, estudos de caso, é um universo, assim, terrível, né? Assim, fase canibalista, oral, não sei o quê, voracidade. É um negócio assim, cara, esse bebê, né, é um Chuck, é um monstro assassino, porque as fantasias... Mas por quê? Porque a Melanie Klein, ela entende que que isso é constitutivo, esses objetos são inatos, né? A subjetividade, o psiquismo humano, desde muito cedo, ele já nasce com esses objetos internos, que seriam equivalentes à opção de vida e à opção de morte. Então, toda a destrutividade, ela é inatística. Então, nesse sentido, ela se mantém fiel ao pensamento de Freud, né? Nesse dualismo pulsional de pulsão de vida do Freud, da segunda tópica, né? Do princípio de prazer. Então, são várias nomenclaturas em diferentes teorias. Né, assim, e claro que uma vai querer dizer assim, objeto interno, outra não, objeto real,
Então, né, tem uma coisa que se constrói no campo da imanência para determinar. O Winnicott, que eu acho mais interessante, ele não fala muito, ele fala de objeto objetivo e objeto subjetivo. Ele vai falar, por exemplo, da experiência de onipotência do bebê, que é uma coisa linda no Winnicott, que a onipotência, para outros autores psicanalíticos, ela é vista assim como uma coisa meio negativa, né? Tem ligado muito à fantasia, uma defesa do eu, então a onipotência, o bebê, a majestade do bebê. Para o Winnicott, não. Quando ele vai dizer assim, que chega num determinado momento lá, né, não é uma questão cronológica, nós vamos supor lá por volta de, sei lá, 2 anos, agora eu não lembro bem qual é, mas não importa. O bebê, ele cria um objeto, que é o seio. Ele está com fome, ele cria, ele cria o seio. A mãe que está lá com os cuidados maternos, que é o que o Winnicott vai chamar de cuidados maternos primários, onde ele está, a mãe, né, para quem tem filhos, se algum de vocês, ou os pais também, enfim, não importa, tiveram experiência com o bebê, tem um momento lá do cuidador, né, pode ser a mãe, normalmente na nossa sociedade, normalmente é a mãe, mas embora hoje a família extensa, né, com as questões de outras composições de gêneros, enfim, pode ser qualquer um. Mas, assim, do bebê com essa cuidadora, ou esse cuidador, então, assim, ele vai dizer assim, lá, que os cuidados maternos primários, a mãe está quase em um estado psicótico, está extremamente ligado ao bebê. Então, porque os primeiros meses de vida, né, os primeiros tempos de vida, até os primeiros anos, o único vai dizer que o bebê vive numa fase de dependência absoluta. E é verdade, se vocês pegarem um bebê e colocarem na natureza, ele não dura 3 dias, ele morre, precisa de cuidados. Então, nesse momento, a mãe está extremamente conectada, quase que psicoticamente, né? Assim, quando meus filhos nasceram, eu me lembro assim, que tinha uma fase que eu não aguentava mais, porque o universo todo era fralda, era mamadeira, eu saía na rua, só via bebês, tudo vira bebê, assim, a gente acaba uma gestalt, assim, porque a gente fica mergulhado, né, através dessa relação com o bebê, que tudo, muito atento a essas necessidades, é quase uma coisa assim, né? Imagina a mãe que tem uma relação carnal mesmo, que eu não experimentei, porque, né, não nasceu na minha barriga, assim, eu não tive essa experiência, eu tive uma experiência como terceiro, né? E mesmo assim eu fui engolfado por aquilo durante um tempo. O mundo vira bebê, né? Enfim, então a mãe, ela tá ali ligada a esse ser. Então, quando o bebê cria esse seio, né, esse objeto subjetivo, a mãe oferece o seio. Bum! Claro que isso é uma experiência que se reproduz, assim, é meio, né, uma coisa meio mítica. Assim. Então tem esse momento nesse momento que a mãe oferece o seio, o bebê, ele fala assim, caramba, né, eu sou foda. Não é que isso existe mesmo? Porra, criei essa porra de seio, beleza. Então é uma ele é investido, ele vive aquela experiência de onipotência que ele pode tudo, caramba, eu sou mágico, eu sou, né, crio. E isso, o Winnicott vai dizer que é muito, muito importante. Muito, é fundamental. Claro que isso é um momento mítico. Existem vários momentos de reprodução. Não é um dia que a mãe... Né, isso assim é meio E isso é muito importante para a experiência humana, para a gente ter essa experiência de onipotência, porque isso depois a gente... que não é representada, porque o bebê ainda não pensa, é uma experiência, é algo, né, da ordem da experiência, né, dos afetos, do corpo, é algo assim que cria uma confiança em relação ao fora, em relação a essa relação com o mundo, que ainda não existe, está começando a se constituir, o eu, não eu, né? Ainda não existe, o bebê ainda está fusionado, o Winnicott vai dizer que não existe essa coisa chamada bebê, né? Ele fala assim, como assim? Não, porque o bebê só existe na relação com a mãe, não existe mãe também sem bebê, é uma relação, né? Então, enfim... E vem cá, para o Winnicott, né, porque você estava falando que para Melanie Klein esses objetos são inatos. Isso. Né? Para o Winnicott, esse seio ele aparece através, né, da primeira apresentação do seio. Não tem um papo desse? Né? Quer dizer, o bebê vai meio constituindo essa alucinação do seio através do seio que lhe é apresentado. Né? Certo? Bom,
Isso é a experiência de satisfação, né, em Freud, a primeira experiência de satisfação, que eu até, assim, de repente, se der tempo hoje, na próxima aula, eu posso falar um pouco disso. Então, para o Winnicott, Pedro, para o Winnicott, os primeiros 6 meses de vida, não tem objeto, não tem seio, não tem nada. O bebê é fluxo. Ele está assim, interligado, assim, é fluxo, ele é fluxo com o mundo. Não tem assim. Não... Mas o que é esse momento do eu sou foda? Ah, eu sou foda mesmo, da onipotência. É quando começa a haver essa separação entre eu e não eu. E aí, que é muito interessante, é rico, Winnicott, a questão da agressividade, porque se você pensar, né? Claro que eu estou sendo assim meio filosófico, estou pegando um Winnicott meio, mas está ali, tem um intérprete, está lá nos textos de Winnicott, né? E vários outros intérpretes. Imagina assim, a gente, para o Winnicott, até os 6 meses não tem relação de objeto. Quer dizer, do ponto de vista do intersubjetivo do bebê com a mãe. Né? Do ponto de vista de um observador, claro que tem o objeto que é a mãe, tem o seio, tem o bebê, do ponto de vista pedagógico, didático. Agora, do ponto de vista da experiência, não tem. O bebê está fusionado, ele tá em estado de não integração. O Winnicott vai falar que a gente está em estado de não... sabe, deve ser maravilhoso, assim, né? Tá aquela coisa assim do Buda, não, o ego, né, do Zen budismo, que eu acho maravilhoso. É isso, é não integrado. Assim, não, o ego engana, é tudo mentira. É isso, não integração, né? Então, você está nesse momento, porque você está fusionado com o mundo. Claro que, a partir do que o mundo começa a falhar, começa a ter uma resistência. Ou quando o bebê morde sei, por causa desse impulso vital, né, que não é voracidade, mas assim, eu quero muito viver e tal. Aí a mãe, sei lá, dá um cascudo, chega para lá, aquilo. Isso coloca uma resistência no sentido físico, não no sentido freudiano. Aí o bebê fala assim, opa, tem alguma coisa aqui. Aí ele começa, né, a ser chamado. Aí ele precisa se integrar. Ele está nesse estado de não integração, fluxo misturado com o universo, com o cosmos, com Deus, o que vocês quiserem. Esse sentimento oceânico que Freud vai falar, está em fluxo. É só amor, é só eros, né? Maravilhoso. Assim. É claro que isso é. Então, a partir desse momento, começa... Aí ele cria o objeto subjetivo, que o Winnicott vai falar. E tem o objeto subjetivo e o objeto objetivo, que é o objeto real. E ele vai dizer o seguinte, que nessa relação com o meio ambiente, tem o objeto ambiente, enfim, tem a mãe que frustra e a mãe que acolhe, né? Que agora eu me esqueci como é que o Winnicott chama, mas é isso, objeto ambiente, objeto não sei o quê. Então, a mãe, que ele vê como 2 objetos, ele começa a perceber que tem um eu, tem um não eu, daqui a pouco ele vê, opa, tem um objeto aqui que quando eu estou com fome, que me tranquiliza, que me acalma, e tem outro que me excita. Tem um objeto que, assim, que a mãe não dá o seio, não sei o quê, que é assim, o fora. Então, ele começa a se relacionar com esse mundo. Primeiro, esses 2 objetos, né? O objeto frustrante e o objeto calmante, vamos dizer assim. Depois ele vai integrando isso, você vai buscando uma integração e aí a gente caminha para o desenvolvimento emocional único. A Melanie Klein vai dizer que desde o início a gente já nasce com um objeto bom e um objeto mau, que seria o equivalente da pulsão de vida e pulsão de morte. Uma que é destrutiva. Então o universo todo da fantasia em Melanie Klein é praticamente as fantasias, desde o bebê, esse universo, esse canibalismo, de expulsão, de fezes, toda a construção do psiquismo. Então, você olha para um bebê kleiniano e você fala, pô, esse cara é um universo assim, terrível. Canibalismo oral, anal, expulsão de fezes, joga. Claro que dentro disso tudo... Então, e o bebê winnicottiano não. O bebê winnicottiano é um bebê lá que está em fluxo, não integrado e tal. Enfim, né? Claro que tem momentos de raiva, tem momentos de agressão, agressividade. O bebê quando o meio ambiente falha. Né? Claro que isso é meio, né? Tanto a Melanie Klein, mas assim, eu tô exagerando nas tintas aqui, né? Desse universo kleiniano e kleiniano para que vocês possam entender bem a diferença. Esse lance do objeto que está contido na pulsão tem a ver
com a pergunta da Renata, né? Se o objeto é fantástico, real, não sei o quê, se está onde, né? Então, né? Só que o objeto da pulsão em Freud, a diferença, sabe, Renata, é que assim, o objeto está na pulsão, né? Ele é um dos componentes da pulsão. Vamos lá, é uma fonte que é erógena, que é o corpo, que obriga o psiquismo, tem uma força, uma drang, tem um objetivo, que é a descarga, e tem o objeto. Ela precisa do objeto. Só que o objeto é o objeto de descarga. Pode ser qualquer coisa. Freud escreve textualmente: o objeto é o que há de mais variável na pulsão. Então, o objeto, grosso modo, claro que eu estou falando aqui, né, de uma forma muito reducionista de Freud. Freud, a gente depois vai poder ver, eventualmente, que tem vários, né? O objeto está presente em Freud no sentido de o outro, de fora. Só que, nesse momento da pulsão, o objeto, ele frustra, ele só está lá... Ou ele serve como descarga, e aí pode ser fantasia, pode ser outro real, pode ser um fetiche, pode ser no sentido de descarga de prazer, a pulsão precisa de um destino, ela precisa ser escoada. Se ela não for escoada, né, que fica as neuroses, enfim, as formações de compromisso, essa é a grande tese, né? Se não houver quais são os destinos da pulsão, né? Para onde ela vai? A pulsão, essa força, né, que se inaugura num corpo, que obriga o psiquismo, ela tem um destino, ela precisa ser, tem um objetivo que é descarga, ela precisa ser descarregada em algum lugar, num objeto. E pode ser A, B ou C, não importa. Ou seja, o objeto, nesse momento, e praticamente na obra toda, quando falando de pulsão, ele serve para descarregar. Ou para frustrar, ou para castrar, né, no Édipo. Ele não tem outra função, uma função assim de estabelecer confiança. Então, um bebê, né, uma criança, um adulto, também a gente não procura outro só por prazer. A sexualidade é uma dimensão da subjetividade, mas a gente, numa relação com o outro, a gente, né, se for só sexual, é muito limitado, é muito pobre. Né? O Fairbairn vai dizer, por exemplo, e o Winnicott também, o Baylis também, de outras maneiras, mas o Fairbairn fala que quando o meio ambiente falha nessas experiências iniciais, a pessoa fica presa no prazer. E aí que se dão as compulsões, as toxicomanias, o alcoolismo, os distúrbios alimentares. A gente, quando esse meio ambiente, porque imagina assim, a gente é constituído a partir de objetos, tanto de descarga quanto objetos, o outro, que a gente precisa do batimento cardíaco, a gente precisa do colo da mãe, a gente precisa do pai, a voz, a gente precisa do cheiro, a gente precisa de uma série de outras experiências que tranquilizam a gente, que dão confiança, que a gente, né, que se constitui, inclusive, como sujeito moral, a partir da experiência, que não tem nada a ver com a moral do superior freudiano, e eu posso falar daqui a pouco um pouquinho isso, que é muito interessante. Então, a partir dessa experiência, a gente vai se constituindo. Se essa outra dimensão mais afetiva, digamos, de conforto, de confiança, a gente ouvir os batimentos, as experiências sensórias, né? Tem uma certa... Isso vai constituindo a gente. Se isso falha, a gente fica preso no prazer. E aí a gente fica... Né? Então, pensa um pouco no toxicômano, no alcoólatra, né? Que precisa, o gozo que os lacanianos falam, fica preso um pouco nisso, né? Assim, mas o prazer está sempre aí, ele é muito importante, não é negar o prazer, né? Assim, não é, como é que se diz? Bom, enfim, tanto com o prazer quanto a razão, né? Essa dicotomia entre o corpo e as emoções, assim, o corpo e a mente, não existe, os dois, né, são muito importantes, o prazer e essa dimensão também do objeto, como aquele objeto que tem de fora, concreto, que nos constitui, que nos acalma, que nos faz se sentir confiante, principalmente, obviamente, quando a gente é muito mais dependente dos objetos, do mundo. Mas isso vale também, hoje a gente pode pensar também no Estado, né? O governo, a gente pode pensar esse momento, né? O que tem acontecido, que a gente tem visto aí, que não tem muito, coisa está meio, né, assim, solta, assim, então
ninguém sabe muito bem, né, o que que... Então, a gente, né, assim, aqui que pode fazer hoje, aí o cara sai lá, na Dias Ferreira, que virou, né, mulher, aí outro joga a garrafa, aí outro vem e bate, aí no restaurante as coisas estão meio assim, né, ninguém sabe muito o que que pode, o que que não pode, a coisa está meio assim, né, a gente não tem muitas referências mais. Então, esse dentro e fora, né, está tudo meio esquisito. Um objeto tem um objeto fora, mas tem um objeto dentro também. Ele é tudo isso. Ricardo, a sua imagem sumiu. Você desligou aí por acaso ou é alguma coisa na sua conexão? Não, eu acho que eu não sei se eu desliguei. É, Não. se você se Deixa você eu mex, ver aqui. se você mexer o mouse para baixo da sua tela, tem lá um desenho do microfone, um telefone, um É, desenho de câmera. A câmera está vermelha ou está branca? tá branca. Então é alguma coisa da tua conexão mesmo. É, né? Né? É, Não, né? mas tranquilo, vamos lá que daqui a pouco volta. Tem uma pergunta da Ana Vitória aqui, posso fazer? Pode? Então, na teoria objetal, então, o esquema de projeção e introjeção é alterado, certo? Já que não há essencialmente a busca do prazer, mas do objeto. Quais seriam os Sim. paradigmas para esses movimentos psíquicos? O que seria, então, né, a introjeção e a projeção na teoria objetal, né, já que não há busca de prazer, mas de objeto? Não, não é que não haja busca de prazer. Ela há, mas ela não existe uma hierarquia. Ela não é prioritária, ela é contingente. Isso, e assim, não é na relação objetal. Depende, Ana Vitória, depende do teórico. Né? Por exemplo, Balint, ele se mantém fiel. Balint, ele se mantém fiel à questão da sexualidade. Né? Então, para Balint, ele se mantém extremamente fiel a Freud. Ele vai dizer que sim, ele reconhece a pulsão sexual, mas ele vai dizer que que não se reduz. Então, é, projeção e introjeção são mecanismos de defesa do eu, que vão variar de autor para autor. Não é algo que seja inerente a todo o campo teórico das relações de objetos. Aliás, não existe assim, um campo teórico, existem assim, teóricos das relações objetais. Cada um vai propor mecanismos. Por exemplo, a Melanie Klein, ela fala, quando na posição esquizoparanoide, que seria a posição mais arcaica, mais primitiva ou mais frágil, né? Quando a gente funciona de forma esquizoparanoide, o que determina são as defesas do eu. Então, a gente cinde e a gente expulsa. Né? Aquilo, eu estou sendo muito simplista aqui, né? Mas, enfim. Então, assim, esses objetos, eu tenho esse objeto bom e objeto mau, que seria o equivalente, a grosso modo, à pulsão de vida e pulsão de morte. Então, assim, o psiquismo muito ainda primitivo, muito frágil, eu não dou conta daquilo, então o que eu faço? Opa, eu jogo para fora. Eu expulso a minha destrutividade, aquilo que está, o objeto mau que está dentro de mim, que é inato. E claro que é inato, mas que também vai se reafirmando se o mundo for também agressivo comigo. O que eu faço? Eu expulso. Só que quando eu expulso, eu projeto no mundo, cara, aí o mundo é persecutório, os objetos todos são persecutórios. E eu cindo e expulso o que é mal. E, e aí isso são os dois, por exemplo, os mecanismos de defesa é, que funcionam prioritariamente na posição esquizoparanoide. Na posição depressiva, que é uma posição já mais, né, avançada, mais madura, digamos assim, eu trabalho com a introjeção. Não que a gente não introjete também, né? Enfim, outros autores vão chamar de internalização. O Winnicott vai falar que essa relação se constitui sempre, né, nessa relação com o mundo, vai depender de se for a mãe suficientemente boa, se não for, a gente está sempre, enfim, não há um consenso desses mecanismos de defesa, né, o que é, um chama de internalização, outro chama de introjeção, enfim, mas basicamente é um pouco isso. Isso diz respeito às defesas do ego, que cada autor vai trabalhar de uma maneira. O Fairbairn, por exemplo, porque Freud, né, ele pensou, pelo menos esse primeiro Freud, em relação aos neuroses, ele vai dizer que o psiquismo, até, por exemplo, o caso Schreber, né, ele vai dizer assim que
também muito grosso modo, assim, né? Mas, o Schreber, ele era, é o caso de psicose, né? De esquizofrenia, lá, agora acho que demência precoce, enfim, agora ele se deu Freud pela homossexualidade do Schreber, né? O Schreber era filho de um ortopedista, um cara extremamente, um alemãozão lá, aquele cara, né, que deve ter enquadrado o Schreber, e fazia aqueles Dr. Scholl da época, ele fazia umas máquinas ortopédicas, eu fico imaginando o Schreber super reprimido, assim, é um pouco essa imagem que se faz. O Schreber não foi paciente de Freud, ele escreveu um livro, ele era magistrado, ele era procurador, sei lá, juiz, e ele era um cara que vivia internado, ele tinha delírios, só que ele tinha uma posição, né? Ele era da área jurídica, ele tinha uma posição muito forte, ele vinha de uma família rica, e ele acabou meio que se proibindo, inclusive, de internarem ele. Tem uma história muito interessante. Tem o livro Alemanha de Schreber, do Sandler, que ele pega Freud, Foucault, vários autores para estudar o caso Schreber. O Schreber escreveu um livro sobre essas experiências dele, né, que o Freud, então, escreveu o caso Schreber. O Schreber não foi paciente de Freud, mas ele interpreta, ele faz um estudo de caso a partir desse depoimento do próprio Schreber. Ele vai dizer, então, que a questão do Schreber, esses delírios, emasculação, são os delírios, assim, coisa é muito interessante, né? Ele acha que o Deus, que ele se ligava, enfim, aí ele vai dizer que é a questão da homossexualidade, resumido, e ele pensa o mecanismo do recalque ainda nesse momento. Então, o que produz essa divisão, essa psicose em Schreber, é a partir do mecanismo de recalque, que é um mecanismo de defesa prioritário na neurose, é o recalque. É aquilo que a gente recalca. O Ferber vai dizer não, e vários outros. O Winnicott também, no certo sentido, ele vai falar de dissociação, né? Ele vai pensar assim que anterior ao o recalque é um mecanismo de defesa, mas não é o mais importante do psiquismo. A gente dissocia, a gente cinge, dissocia as partes, né? E à medida que a gente vai caminhando, né, para uma dependência relativa ou uma certa autonomia, a gente vai integrando essas partes. A gente vai integrando, vai integrando. Então, já o ego, ele não funciona prioritariamente através do recalque. O recalque é mais um mecanismo de defesa e a gente funciona muito mais dissociativamente. Tá? É uma diferença. Então, nas relações de objeto, a gente não tem um consenso, né? Isso, cada autor vai construir lá uma dinâmica estrutural diferente, assim, né? O que é cisão, é recalque, é introjeção, é projeção, né? A Melanie Klein trabalha com isso, cisão e projeção, né? Na posição esquizoparanoide, na posição depressiva, a gente introjeta. O Winnicott vai dizer, a gente começa não integrado, aí começa, e quando o ambiente não a gente tem uma experiência de desintegração, que é diferente de não integração. A experiência de desintegração, quando o ambiente começa a falhar muito, a gente até é uma defesa, a gente se desintegra um pouco, só que essa experiência pode ser da ordem, né, pode ser terrível, né? E aí o autismo, as psicoses, a esquizofrenia, quanto mais precoce, mais intensa for essa experiência com o mundo, mais as defesas são radicais. Mas cada autor vai propor, né, e vários teóricos, né, vão chamar de internalização, projeção, encripta, né, como é que esses objetos, né, se relacionam dentro, né, nessa relação dentro e fora, ou entre. Ok? A gente tem 10 minutos ainda. Alguém tem mais alguma pergunta? E aí, Ricardo? O que você tem para nós aí para os últimos 10 minutos? Não, então, eu tinha muita coisa, eu não tenho coisa aberta. Bom, então, só para a gente pensar um pouco,
teórico, né? Então, assim, todas essas questões, né, que a gente falou hoje, um pouco sobre os objetos, o que é objeto, o que não é objeto, isso acaba ampliando enormemente o campo teórico clínico da psicanálise, né? Então, isso inclui uma gama enorme de autores, tá? E, voltando um pouco para a clínica, a gente pensar assim, que o analista, né, o psicanalista, ele é atravessado por esse campo teórico clínico. Né, a gente é mais ou menos o resultado das nossas experiências de vida. Dependendo do que vocês, né, quem tiver interesse em estudar psicanálise, em ser psicanalista, vocês, em algum momento, vocês vão entrar lá para uma sociedade ou na academia, vão fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado em teoria psicanalítica. É claro que a transmissão da psicanálise se dá desde Freud através das sociedades de psicanálise, assim, né? Fora da academia por questões várias que a gente pode até falar em algum momento. Mas, enfim, aí vocês vão começar a estudar, né? E é uma outra coisa que é obrigatória, que é o tripé da psicanálise, que é a análise pessoal. Então, análise, tem que fazer análise com um psicanalista, né, reconhecido dentro do campo da psicanálise. E supervisão. Bom, isso somado a vários outros atravessamentos constitui, né, as experiências de cada um de nós. Então, claro que dependendo da linha teórica que vocês se identificarem, que vocês acharem mais interessante, isso vai acabar constituindo vocês, a sensibilidade de vocês, a escuta de vocês, e vai determinar um estilo, né? E se vocês quiserem, uma visão de um mundo. Então, a gente pode, semana que vem, eu vou tentar ir um pouco agora de uma forma mais sistemática, né? Se vocês acharem legal, falar um pouco dos 4 momentos de Freud, que o Greenberg e o Mitchell falam, que é a teoria dos afetos, né? Como num primeiro momento Freud, ele que é os estudos da histeria, até mais ou menos o livro dos sonhos, né? Ele vai falar que o psiquismo se constitui através da relação objetal, só que Freud não usa esse conceito, ele ainda, né, mas como, né, lá no caso da Naó, os primeiros casos, estudo sobre a histeria, como a questão da reação, da catarse, tudo, essa dimensão do fora, do objeto, né, da moral, da sociedade, é determinante na constituição do trauma, em Freud. Como ele vai caminhando depois para o modelo do desejo, a partir do livro dos sonhos, do Calm Downton, né? A interpretação dos sonhos de 1900. Depois, 1905, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, como ele faz uma virada biológica, e ele começa a pensar o modelo pulsional até chegar no Pulsão e seus destinos, onde ele radicaliza o que os autores vão chamar de um modelo pulsional. Estrutural pulsional se contraponta ao estrutural relacional. Então, o Greenberg e o Mitchell, que depois, né, de matriz impulsional, matriz não sei o quê, modelo misto, mas inicialmente são essas 2 linhas que Freud, né, eu vou tentar falar um pouco sobre isso na aula que vem, mas só para provocar um pouco, né, para terminar a aula de hoje, aula não, né, essa conversa que a gente teve hoje, assim, olha só, eu vou falar um pouco do paradigma de Kuhn, acho que o Elcio já falou, né, ele falou com vocês, Thomas Kuhn, que era um cientista da década, enfim, ele propôs um conceito é mais ou menos que o Foucault também chamava de episteme. A ciência ela não se desenvolve através de uma linearidade, mas através de certos conceitos que tomam conta de momentos atravessados por outros campos de conhecimento, tecnologias que produzem uma verdade científica que dominam um campo de conhecimento durante um tempo nas ciências, e depois vem outro paradigma, outras transversalidades que rompem. Então, não tem uma linha evolutiva, o desenvolvimento científico, isso é a proposta do paradigma de Kuhn, que é a ideia um pouco parecida, mas também com suas diferenças do conceito de episteme em Foucault, né, que é das linhas, dos atravessamentos, né, de outros campos, né, de práticas discursivas, práticas não discursivas. Bom,
Então, só que Kuhn, essa ideia de paradigma, ela foi muito contestada ó, na época, só que para a psicanálise, e ele muda, ele vai falar que o paradigma não, mas ele vai pensar em modelos, a ciência como modelos, principalmente a psicanálise. Porque a psicanálise, isso serviu muito, por isso que é citado por vários autores. É citado pelo Décio Gaffin, é citado pelo Scott Figueiredo, e inicialmente pelo Grimber e Mitchell, essa ideia do paradigma e essa questão dos modelos para o campo psicanalítico. Por quê? Porque a psicanálise ela tem uma dimensão metafísica, que as ciências exatas, que as certas ciências da natureza não têm. O que é? O que é isso? Né? A maioria dos conceitos da psicanálise eles são meio... A pulsão, por exemplo, a mitologia, ele vai dizer, a pulsão nossa é mitologia, esse ser meio híbrido, né? Meio minotauro, meio animal, meio... Por quê? Porque assim, tem vários aspectos da psicanálise que a gente não observa assim, fenomenologicamente. Né? Então, por exemplo, lá na Psicopatologia da Vida Cotidiana, que é um texto, acho que foi o texto mais lido de Freud, que ele escreve para mostrar para o leigo o que é o inconsciente, ele vai falar lá das formações de compromisso. A gente não tem acesso, não existe um inconsciente. O inconsciente freudiano não é um locus, não é um lugar que está entre o lóbulo central, embora as neurociências, né, hoje essa interseção, mas não é, assim, é uma construção teórica. A gente tem acesso às formações de compromisso, aos sintomas neuróticos, aos atos falhos, né, aos lapsos de memória, tudo isso o Freud vai dizer, olha, isto é a prova de que o inconsciente existe. Né? Enfim, o narcisismo, por exemplo, outro conceito muito discutido na psicanálise. Freud vai dizer que o narcisismo é primário. Ele vai dizer assim, Freud, na teoria do desenvolvimento da libido, ele vai dizer, a gente funciona primeiro autoeroticamente, depois narcisicamente, né, autoerotismo, narcisismo, e por último, amor objetal. Então, o amor objetal, o objeto, só entra lá na frente, tem uma linearidade em Freud. Quando ele vai dizer, a gente funciona autoeroticamente, né, sugando o dedo ali no início da vida. Depois as pulsões parciais vão se constituindo e aí, narcisicamente, toda a energia para a construção do eu. Só depois, algumas pessoas, né, quem chegar lá, vai funcionar o amor objetal. A gente sabe que é alteridade. Isso está lá num determinado Freud. Então, aí, assim, esse conceito, por exemplo, de narcisismo primário, ele não é observável, isso é uma construção teórica. A pulsão de morte também é uma construção teórica, né? Silenciosa. Então, tem muitas coisas na psicanálise que são questões de natureza, são questões metafísicas, né? Então, não é uma ciência sim, mas não é uma ciência que é meio híbrida, nesse sentido, porque aí, assim, é quase uma questão de fé. Se vocês acreditam que, né, determinadas coisas são assim, a partir daquilo se constrói toda uma teoria. Né? Então, por exemplo, a questão da pulsão de morte, vocês têm que acreditar que existe um mal radical, né? A questão de visão de mundo. Eu não estou falando mal dos teóricos da pulsão, nem dos teóricos da pulsão de morte. A pulsão de morte tem coisas brilhantes. Agora, né? E aí se chegou nessa terceira matriz, esse modelo misto, que é o André Green, que ele compõe, né, as relações de então ele pega o Winnicott, pega Bion, pega tarará, e trabalha junto também com os teóricos da pulsão. Meu objetivo com vocês é pegar lá antes, né, e construindo isso lá, os primeiros, escola inglesa, né, claro que quem for seguir nessa linha, vocês vão chegar a autores hoje, Ogden, Christopher Bollas, Martim Ferro, da Itália, e vários outros que têm propostas que trabalham nessa matriz mais, né, mista, que é muito interessante. Né? A própria pulsão de morte é um conceito que, assim, a questão será que ela é originária? A gente já nasce com a destrutividade ou a gente nasce com o vitalismo, com uma vontade de potência, com alguma coisa que... Então, isso vai depender muito de uma metafísica, né? De uma questão de visão de mundo e que cada psicanalista vai ter. Então, a psicanálise fica um pouco
nessa interseção do dentro e do fora também. Né? Dentro do fora, quem está falando, dentro do fora da ciência. Assim, né? Nem tudo é fenomenológico, nem tudo é observável. Tem certas coisas que são. O narcisismo a gente pode observar, né? A destrutividade a gente observa. Olha, o ser humano é destrutivo, o bebê pode ser destrutivo em alguns momentos. Agora, se isso é originário ou se é secundário, né? Em que momento, se é uma estrutura, se é uma energia livre que tem que ser ligada, enfim, tem várias questões aí que a gente vai poder ver a semana que vem, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Eu gostei muito de estar com vocês, quarta-feira à noite, conhecer vocês todos, tá, gente? Foi um prazer para nós também, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação, com certeza. E aí a gente... Bom, estamos na hora mesmo, então a gente continua semana que vem. Então é isso, ficamos por aqui, agradecendo muito a presença do Ricardo novamente, agradecendo a presença de todas e todos, visíveis e invisíveis, agradecendo ao pessoal do IPEA pela logística toda aqui, pela realização do seminário. E, bom, até semana que vem. Até, Pedro. Obrigado, Pedro, Rio, IPA e vocês todos aí, todos. Obrigadão, gente. Até semana que vem. Tchau, valeu, tchau. Ricardo. Grande abraço. Boa noite. Valeu. Você me tira, né, daqui? Bom, eu posso te tirar se você quiser, mas você pode se